Pastor Jesus, irmãos? Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Hoje o cooperador Denis está lá no Santa Rita, né, irmãos? E nós estamos aqui reunidos. Glória a Jesus. Vou orar um minuto, irmão. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, me coloco na tua presença, Senhor Jesus, coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, nos ensinar, Senhor Jesus, através da tua palavra, assim como o Senhor falou através dos louvores, que nós possamos, Senhor Jesus, ouvir a tua voz e seguir após o Senhor a cada dia, olhando para o Senhor, olhando para a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Faça a obra em nossos corações, obra que só o Senhor pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abre nossas Bíblias em Efésios, irmãos. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1, irmãos. Aqui, a unidade da fé, né, irmãos? É o título aqui na minha Bíblia e na Bíblia de alguns aí. A unidade da fé. Nós sabemos que Jesus é o autor e consumador da fé, né, irmãos? Nós sabemos também que, pela graça, somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, né, irmãos? Então a fé é o que nós temos de precioso. E todos dizem, eu tenho fé, né? Se eu perguntar para os irmãos, perguntar na rua, para as pessoas falam, eu tenho fé. Nós sabemos que Jesus, Ele é o autor, né, da fé verdadeira, né, irmãos? A fé que nós temos que ter. Aqui diz o versículo 1, aqui o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Então, nós somos chamados por Ele, né, irmãos? Nós somos chamados, a fé é gerada em nós, nós temos uma fé verdadeira, genuína, e nós temos uma vocação, irmãos. Nós temos uma caminhada, nós temos um destino, nós temos um caminho a percorrer, nós temos uma missão, irmãos. Cada um de nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é seguir após Jesus. Ele vai na frente, vai nos conduzindo e nós vamos seguindo após Ele. Ele é o bom pastor, né, irmãos? Versículo 2, ó. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. De que forma, irmãos? Em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a unidade da fé, a unidade do Espírito. Então, irmãos, tudo isso é um, tem que ser um, né? Não tem como eu ter uma fé e eu estar junto com pessoas que têm outra fé, né? Não tem como eu ter um espírito e estar junto com pessoas, seguindo na caminhada com pessoas que têm outro espírito. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então existe um só Deus verdadeiro, um só batismo verdadeiro, uma só fé genuína, verdadeira, uma só esperança. Existe um só corpo, né, irmãos? Um só corpo, uma só fé, é tudo um, irmãos, é um só. Não tem vários, a gente não tem opções, né, irmãos? Não tem opções. Aí diz aqui, ó, versículo 6, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele disse, né, irmãos, Jesus, ele disse para os discípulos, né, depois que ele morreu, ressuscitou, ele disse, é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Então ele desceu às partes mais baixas, ele subiu ao céu, ele botou em ordem tanto as coisas que estavam em cima como as que estavam embaixo, ele botou em ordem. Ele resolveu a questão, né, irmãos? E aí ele diz aqui, ó, versículo 11, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12, o que ele queria com isso, irmãos? Olha que coisa, irmãos. Então ele faz tudo isso, ele derrama graça sobre cada um, de acordo com a medida da fé, de acordo com o necessário, e aí ele dá dons aos homens, ministérios, mas tudo para quê, irmãos? Para edificação, versículo 12, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos, é tudo pensando nos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então há um só corpo, irmãos, esse corpo tem que ser edificado. E aí os irmãos falam para mim, né? Mas e aí? Só nós temos a verdade? Não tem mais, a verdade não é pregada em lugar nenhum mais? Quer dizer que só nós fazemos parte do corpo de Cristo? Irmãos, o corpo de Cristo, você vai pertencer ao corpo de Cristo aonde você foi chamado. Aonde você foi chamado. Então você encontrou um povo que faz parte do corpo de Cristo, você encontrou um povo que vive essa verdade, é lá que é o seu lugar, é lá que você tem que estar, é lá que você tem que perseverar, é lá que você tem que lutar, é por esse povo que você tem que lutar, por esse povo que você tem que interceder, é por esse povo que você tem que sofrer, por esse povo que você tem que padecer, é com esse povo que você tem que se alegrar, é com esse povo que você vai ter que chegar até o fim. Não existe esse negócio, irmãos, de eu encontrei o povo de Deus, estou com o povo de Deus, eu amo meus irmãos, eu amo os meus líderes, eu amo. Mas aí a primeira dor de barriga, eu vou procurar um outro corpo, irmãos. Eu vou procurar um outro povo. Aí eu chego lá, e aí eu amo. Da outra dor de barriga, eu vou procurar um outro corpo, um outro povo. E eu não cumpro a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que eu tenho que padecer junto com o corpo. Então eu não tenho que correr do padecimento, eu não tenho que correr das lutas, eu não tenho que correr das dificuldades, eu tenho que enfrentar as dificuldades. Enfrentar as dificuldades. E aí diz aqui, ó, versículo 13, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então olha o versículo 13, até que todos, irmãos, então nós lutamos para que todos alcancem, para que todos, aí os irmãos falam assim, mas ninguém é perfeito, ninguém consegue chegar à estrutura completa de Cristo, ninguém consegue ser perfeito, irmãos, se nós lutarmos, nós somos considerados perfeitos por Deus, estamos lutando, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo, a perseverança, irmãos, é o que nos torna perfeitos diante de Deus, é você estar lutando. Já viu aquela história, irmãos, que você vê uma pessoa, a pessoa ela tem um trabalho, mas ela não é perfeita naquilo que ela faz, mas você vê que ela é dedicada, não é, irmãos? Você vê que ela é esforçada, e você fala assim, olha, ele até erra muito no que ele faz, mas que ele é esforçado, não é assim, irmãos? Você vê que a pessoa ela é fiel naquilo, ela é honesta, ela só não consegue ser perfeita naquilo, ela erra em algumas coisas, mas você vê o esforço, você vê a dedicação. Nós como seres humanos, nós somos assim. Imagine Deus, irmãos, quando ele vê os filhos dele, né? Jesus disse, né? Esses são os filhos que Deus me deu, né? Então, a palavra fala que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, não é, irmãos? Que coisa, né? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Perfeitos, nenhum de nós somos. Nós lutamos por isso, lutamos para cada dia conhecer mais a Jesus, conhecer mais a palavra, ser mais obediente. Nós erramos em muitas coisas, mas quando ele olha para nós, irmãos, e vê a perseverança, aí é coisa formidável, né? E aí diz aqui, ó, versículo 14, ó, para que não sejamos mais o que, irmãos? Meninos inconstantes. Irmão, o menino inconstante, ele é levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Então, irmãos, o menino, ele é inconstante. O menino, ele é inconstante, automaticamente ele é levado por todo o vento de doutrina, por tudo que aparece. Ele não consegue se firmar, irmãos. Por quê? Porque ele ouve, traz para ele e ele vai que vai, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 15: antes, seguindo a verdade em caridade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual, versículo 16, ó, todo o corpo, olha só, irmãos, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, é muito simples eu dizer, eu amo. Só que vocês veem, irmãos, que para um membro amar, para existir o amor no corpo, olha o trabalho que dá, irmãos. Os membros têm que ter a justa operação de todos. Tem que ter crescimento. Irmãos, os membros têm que trabalhar juntos, em comunhão. Para quê? Para que esse amor seja manifesto. Então, é a dedicação de cada um. Ó, versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, de cada membro. Então, cada membro, irmãos, ele trabalha justamente. Cada membro, ele trabalha de acordo com o corpo. Para quê, irmãos? Para existir uma edificação em amor, para existir a edificação do corpo, né, irmãos? Edificação do corpo. E aí diz aqui, ó, Hebreus capítulo 10, irmãos, vamos lá. Versículo 19, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Exortação a perseverar na fé, né, irmãos? Irmãos, perseverar na fé é dolorido, irmãos. É dolorido perseverar na fé. Não é simples, né? Não é simples para a nossa carne, né, irmãos? Para o espírito, é como Jesus disse, né? A carne, o espírito está pronto, né? A carne é fraca, né? Quando ele foi orar lá, estava perto de ir para a cruz. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então, para a carne, irmãos, para a carne é terrível, a fé é terrível. A carne, ela luta contra a fé da gente, né, irmãos? Então diz aqui no versículo 19, ó, Hebreus capítulo 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, entrar no santuário, né, irmãos? Que santuário que nós temos que entrar, irmãos? Irmãos, Jesus, quando ele foi para a cruz, ele ressuscitou, ele penetrou nos céus, né, irmãos? Penetrou nos céus. Esse é o santuário que ele penetrou nos céus. E nós também, irmãos, nós temos que penetrar nos céus. As nossas orações, elas têm que chegar nos céus, né, irmãos? Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos de lá. A nossa terra é lá, irmãos, a nossa cidade é celestial, é celestial. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas, aqui ó, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, fé, irmãos, é aquilo que você espera, mas você não vê. Irmãos, cidade celestial, nós temos fé que um dia nós estaremos lá, né, irmãos? Estaremos lá. Nós não conseguimos enxergar, mas nós sabemos que lá é o nosso lugar, lá é a nossa cidade. Não é aqui, irmãos, não é aqui. Os nossos olhos enxergam isso daqui. Os nossos olhos querem barganhar, né, irmãos? A nossa fé com aquilo que a gente vê, e nós não andamos por vista, né? Nós andamos por fé, né? E aí diz aqui, ó, versículo 20, ó, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado do que, irmãos? Da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Então, irmãos, o coração purificado da má consciência. Má consciência é terrível, irmãos. A má consciência. Então, nosso coração tem que ser purificado, irmãos, a cada dia. Senão a gente começa, irmãos, a entender, né? Entender, ter consciência de coisas diferentes daquilo que a palavra quer gerar em nós. Então, a minha consciência, ela é má. Ela começa a falar mais alto do que a voz de Jesus. A minha consciência, ela é má. Ela começa a ditar regras para a minha vida. E a minha consciência, irmãos, ela tem que ser purificada. O meu coração tem que ser purificado da má consciência, porque a má consciência vai querer ocupar o lugar da palavra. A má consciência vai querer ocupar o lugar de Deus. A palavra fala, irmãos, que a nossa batalha é nos lugares celestiais, né, irmãos? Nos lugares celestiais. Então tudo vai lutar contra Jesus, vai lutar contra a palavra em nossos corações, no nosso entendimento, irmãos. Por isso que a palavra fala que tem que purificar o coração, a mente, né, irmãos? Para não existir uma má consciência. A palavra fala também, irmãos, de raiz de amargura, né? Não podemos deixar que raiz de amargura nenhuma brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, raiz de amargura também é terrível para a vida do cristão. Então, existe a questão da má consciência, existe a questão de raiz de amargura, existe muitas coisas que vai querer lutar contra o entendimento que Jesus nos deu, vai querer lutar contra a palavra que Ele nos deu, né, irmãos? Versículo 23, 22, né? Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa, o que, irmãos? Esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? Para a glória, né, irmãos? Para a glória. Irmãos, nós confessamos isso e vamos ter que confessar isso até o fim, né, irmãos? Vão vir as lutas, vão vir as dificuldades e nós temos que confessar isso aí até o fim. Até o fim. E aí diz aqui, porque fiel é o que prometeu. Quem nos prometeu foi Jesus. Versículo 24, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Irmãos, o papel do cristão é estimular o outro cristão. O papel do cristão é ajudar o outro. Nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos. Filhos do mesmo Pai. Nós temos o mesmo Espírito, nós temos a mesma fé, nós temos a mesma esperança. E isso, irmãos, faz com que um ajude o outro. E aí, errar, irmãos, nós vamos, né? Errar nós vamos. Mas se perder juntos, jamais, irmãos. Jamais. E aí diz aqui, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia, irmãos? O dia do fim, irmãos, é o dia que Jesus vai vir. Quer dizer, dia do fim para esse mundo, dia de fim para as coisas que se veem. Mas ali vai ser somente uma passagem, né, irmãos, para cada um de nós. Para a glória, né? Para a glória. Mas a palavra fala, irmãos, de um costume que já tinha naquela época, né? O costume de abandonar a congregação, irmãos. Abandonar a congregação. E aí os irmãos perguntam assim, mas por quê, né? Por que sempre teve e tem e sempre vai ter o abandono da congregação? Irmãos, a congregação é o que temos de importante nesse mundo. Congregação. A comunhão de irmãos é o que temos de importante. Não tem nada mais importante no mundo, irmãos, que isso. Porque é o que nos salva. Imagine se o diabo não luta contra isso. O diabo luta com todas as forças. O diabo luta contra o nosso casamento? Luta. O diabo luta para que a gente venha se dar mal? Ele luta. Ele quer que a gente caia. Ele quer que a gente se dê mal. Imagine contra aquilo que é mais importante. Por que Jesus disse, irmãos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, irmãos? Se ele disse isso, é porque as portas do inferno ia lutar contra. Ele deixou claro isso daí. Se ele disse que as portas do inferno não ia prevalecer, é porque ela ia lutar. E ela luta. E o que acontece, irmãos, é que no meio disso, alguns permanecem firmes. Outros, deixa-se levar, irmãos. Deixa-se levar. Então, se eu já sei o que é importante e o que o diabo vai querer arrancar de mim, é isso que eu tenho que segurar, irmãos. E aí diz aqui,
Versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos, aqui já vem falando de pecado, já vem logo em seguida falando de pecado, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, abandono da congregação, e ele já vem falando do cuidado com o pecado, irmãos, porque o pecado ele gera morte, e depois que você conhece a verdade e você peca, como que você vai se arrepender, irmãos? A chance existe? Existe, mas a chance é pouca. Então não compensa brincar com aquilo que é sério. Não compensa brincar, né, irmãos, com aquilo que é verdadeiro. Não se brinca. Vocês veem um exemplo de Ananias e Safira. Está lá em Atos. Irmãos, a igreja primitiva, a palavra fala que eles tinham tudo em comum, eles viviam juntos em oração, eles viviam juntos, eles comiam, bebiam, eles estavam unidos. Eles estavam unidos, a igreja primitiva, numa só fé, numa mesma esperança. Tinha um povo necessitado e tinha outro que tinha bens. Então tinha de tudo ali. Aqueles que tinham bens, vendiam os bens para ajudar os necessitados. Aí eles iam lá, vendiam as propriedades e levavam o dinheiro no pé dos apóstolos. Falavam assim, isso aqui é para distribuir para o povo necessitado, para os nossos irmãos. E eles faziam isso. Mas Ananias e Safira, eles quiseram burlar o sistema, eles quiseram ser esperto no meio de um povo que era verdadeiro. O que aconteceu com eles, irmãos? Morreram. A palavra fala que eles armaram um conchavo com o diabo, né, irmãos? E morreram. Então, no meio de um povo verdadeiro, no meio de um povo que estava numa mesma fé, uma mesma esperança, uma mesma comunhão, eles dois quiseram brincar, irmãos. Aí o apóstolo falou para ele, mas, espera lá, você vendendo, o dinheiro não era seu, por que você foi mentir? Para quê? Não tinha necessidade, irmãos, era só não doar nada, era só ter vendido e pronto, ou ter ficado com a propriedade e pronto, mas não, quis brincar com aquilo que era sério, irmãos, e o diabo ele usa disso, o diabo ele só quer uma brecha para ele entrar, e eles deram brecha, o diabo entrou, irmãos, e hoje, na comunhão dos santos, não é diferente, irmãos, imagine o irmãozinho, simplesinho que nós somos, todos nós somos simples, todos nós somos necessitados, e aí você se põe diante de Deus como necessitado, você luta, você batalha, você trabalha para se manter, você ajuda na obra, você se sacrifica para poder estar no culto, você abre mão da sua vida, você abre mão do seu lazer, você abre mão de tantas coisas para seguir após Jesus, e você intercede pelos irmãos, e você ora pelos irmãos, e aí, de vez em quando um quer brincar com isso, irmãos, de vez em quando um vê a porta do inferno, e ele quer abrir a porta do inferno para ver o que tem lá atrás. O que vai acontecer, irmãos? A porta do inferno vai prevalecer contra a igreja? Não, mas e contra ele? Vai, irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos, que mistério tem nisso, irmãos? Não tem mistério nenhum nisso. Isso é certo, irmãos. É aqui, pode ser em outro lugar. Vamos supor que em outro lugar tem um povo verdadeiro que prega essa palavra, vive essa palavra, crê em Jesus como único Deus verdadeiro, a vida eterna, foge da corrupção, foge do engano, foge do pecado. No meio desse povo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Do mesmo jeito. Lá no Japão, tem um povo lá que vive essa palavra. É a mesma coisa. A igreja tem 1000 membros, a igreja tem 500 membros, a igreja tem meia dúzia de membros. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As portas do inferno vai querer prevalecer contra os irmãos, porque contra a igreja não prevalece, irmãos. Está determinado, está definido isso daí. Definido. E aí, aí diz aqui, versículo 27, 26, né, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre, sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É cruel isso, irmãos? É cruel, era cruel. Na lei de Moisés era assim, irmãos. A pessoa pecou,
duas testemunhas apontou o erro lá, apedrejava, matava e pronto. Versículo 29, aí vem a nossa parte aqui, ó. Aí os irmãos me dizem se é mais fácil ou mais difícil. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Então, irmãos, a palavra da verdade, ela tem um peso sobre nós. A palavra da verdade, irmãos, ela é a salvação. A palavra fala, irmãos, que quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado, irmãos. Já está condenado. Aqui não está falando mais, né? Não está falando mais de você praticar um adultério e aí duas testemunhas chegam e falam assim, ó, eu peguei ele no adultério. E aí pegaram e levaram para uma praça e apedrejar e matar fisicamente. Não é isso, lá era assim que está dizendo. Lá é isso que está dizendo. Lá o adúltero lá, duas testemunhas, levava para a praça e ia lá apedrejava. Aqui está falando de salvação, irmãos. É salvação. Então a graça, ela veio nos dando salvação. Jesus veio nos dando salvação. Já não se fala mais na lei lá de trás, o que a lei proporcionava para os homens. Então nós estamos lutando pela salvação. Naquele último dia, irmãos. Então naquele dia, quem passou na caminhada aqui, fazendo, né, irmãos, pisando o sangue de Cristo, pisando, né, os filhos de Deus e tudo isso, irmãos, naquele dia, infelizmente, né? Infelizmente, naquele dia não vai ter misericórdia não, irmãos. Versículo 30, ó. Aqui vai citar uma questão lá do Antigo Testamento, que diz, né? Porque bem conhecemos aquele que disse, e nós conhecemos mesmo, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Então quer dizer, ele está dizendo para os irmãos aqui, né, ó, lembra de quando vocês se converteram, vocês passaram por grande combate e aflição. Versículo 33, ó, em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, vocês foram envergonhados, vocês passaram por vexame, vocês passaram por tribulação, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Irmãos, o corpo proporciona isso, o corpo proporciona você ser injustiçado e você vê a injustiça com os seus irmãos, o corpo proporciona isso, é só o corpo de Cristo que proporciona isso, irmãos, é o que mais proporciona. Tem mais que no mundo, irmãos. No mundo você não vê o tanto de injustiça que você vê na igreja, irmãos. No mundo não tem o tanto de injustiça, porque lá é olho por olho, dente por dente, o negócio flui. Aqui não. Aqui a pessoa é injustiçada e ela se mantém ali, a pessoa é maltratada, a pessoa e vai que vai. E aí a palavra fala, ó, em partes, ó, alguns de vocês foram maltratados, passaram por vexame e vergonha, e outros não passaram, mas viram aqueles que passaram por isso. E com isso, irmãos, o corpo, ele cresce em estatura, ele cresce depois em quantidade também, né, irmãos, de membros. Está fazendo a obra aí, irmãos. Então, irmãos, o corpo, ele passa por isso, né, faz parte, ó. Versículo 34, ó. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. Então quer dizer, vocês viram aqueles que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então muitos tiveram os bens furtados, roubados, tiveram que desfazer, né, irmão, dos bens, mas eles acreditavam que no céu eles tinham uma possessão maior. Então a esperança estava lá, irmãos, e eles passaram por tudo isso. Irmãos, esse povo aqui estava apostatando da fé, esse povo aqui estava abandonando Jesus, e aí o autor aqui está escrevendo para esse povo, para alertar eles, fala assim, olha, vocês estão abandonando, mas lá, lembra de quando vocês foram iluminados, vocês passaram por aflições, por lutas, vocês desejavam o reino celestial. E aí diz aqui, ó, versículo 35,
Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, é só um pouquinho de tempo, irmãos, e ó, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá do que, irmãos? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, a única segurança que o cristão pode ter, irmãos, é o corpo de Cristo. Irmãos, é a única segurança. A única segurança é o corpo de Cristo. Lutas você enfrenta. No corpo você enfrenta lutas, né? O corpo padece. Mas, irmãos, a palavra é bem clara. Vocês vão estar abatidos, muitas vezes, mas não destruídos, né, irmãos? É assim, abatidos, vamos estar, mas não destruídos. Agora, sai do corpo, a chance, irmãos, a chance lá fora é grande de ser abatido. A chance é grande de se dar mal. Irmãos, temos exemplos, N exemplos. Eu fico pensando às vezes, irmãos, daqueles que trabalharam por essa obra, irmãos. Há muito tempo atrás, dos que trabalharam por essa obra, dos pastores que ministraram essa palavra, irmãos. Eu sempre falo para os irmãos e torno a dizer. A Renilda sabe muito bem, a Anete, a Viviane, antes dos irmãos virem, né, irmão Luiz, irmã Janice. Então, elas pertenciam a outra igreja, que depois se fundiu com essa daqui, se tornou essa, mas passou pastores, passou pessoas que trabalharam por essa obra. Irmãos, se perderam tudo, abandonaram a igreja, irmãos, eles abandonavam, eles eram sozinhos, não tinha 2 cooperadores e um pastor, não, era um pastor que tomava conta, só ele, e aí por que ele foi embora, irmãos? Por que ele foi embora? Porque ele se desentendeu com outro pastor? Ele se desentendeu com o cooperador? Não, ele foi embora do mesmo jeito ele foi embora. Só que aí um cai em adultério, outro voltou para a lei, não é, irmãos? Se perdeu, é assim. Alguns viram ateu, não é, irmãos? Irmãos, essa palavra é poderosa, irmãos, mas a palavra fala que ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Irmãos, ela penetra até a divisão da alma, juntas, medulas, e ela discerne a intenção do coração, dos pensamentos, ela discerne tudo. Não tem como brincar, irmãos, diante dessa palavra. Não tem como. Muitos quiseram brincar, se perderam, e o final foi trágico. Na lei, a pessoa está na lei lá, ela pula de galho em galho, e ela vai embora, está servindo ao mesmo Deus, de qualquer jeito. Ela está numa igreja, ela serve a Jeová, vai para outra, serve a Jeová, vai para a macumba, serve a Jeová, vai para o mundo, serve a Jeová. Agora eu quero ver a pessoa servir a Jesus, e ela abandona o corpo de Cristo, onde ela está, e ela vai servir a quem, irmãos? Ah, eu vou servir Jesus em outro corpo, né, irmãos? Ah, eu vou servir Jesus em outro... Irmãos, é tragédia, né? É tragédia pura. Finalizar aqui em Tiago, irmãos. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim, irmãos. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, tem que pedir a quem, irmãos? A Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. O rico
em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Irmãos, o homem de coração dobre é um coração inconstante, é um coração infiel, é um coração não confiável, irmãos. O entendimento não dá para confiar, né? O discernimento não dá para confiar, ele tem um coração dobre. Uma hora ele está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora ele está firme com Jesus, outra hora abandona Jesus. Uma hora ama, outra hora não ama. Isso é o que? É falta de sabedoria, irmãos. É falta de sabedoria, porque o conhecimento da palavra, irmãos, o conhecimento da palavra o mundo tem. Agora, entender a palavra, viver a palavra, aí é para poucos, né, irmãos? Aí é para poucos. Porque se você pegar os ateus aí, que são famosos, eles conhecem a palavra, de trás para frente, de frente para trás, eles conhecem a Bíblia. Antigo e Novo Testamento, eles conhecem tudo, né? Mas, viver a palavra, aí é para quem é. Às vezes falta sabedoria, tem que se pedir para Deus, né, irmãos? Sabedoria para quê? Para não ser inconstante, irmãos. Para não ser menino, né? Para não ser levado por todo o entendimento que vem aí, irmãos. Porque senão vem um, fala uma coisa, acredita, vem o outro, fala outra coisa, acredita, é inconstante, é menino, e aí vai se perder, né? Vai se perder. E aí diz aqui, ó, o versículo 9, ó, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. O que é isso aqui, irmãos? Às vezes você está abatido, né, irmãos? Está abatido ali, né? Mas você não está destruído, né, irmãos? Então você sabe que dentro de você tem algo poderoso, irmãos. Você sabe que Deus, Ele quer te exaltar. Deus, Ele quer te levantar. E você tem que crer nisso daí, irmãos. Você não tem que olhar para o abatimento. Você não tem que olhar para a dificuldade. Você tem que olhar para o poder que está em você. Você tem que pensar que Jesus já venceu. Mas e o rico? O rico em seu abatimento. Por quê? Porque o rico se gloria da riqueza, da fama, do prestígio, da mordomia. E ele não pode confiar nisso, irmãos. Ele tem que confiar no abatimento, porque ele tem que se abater. Ele tem que se abater para ele poder ter o poder de Deus nele. Então, isso é importante para nós. Porque sai o sol, versículo 11, com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus abatimentos. Irmãos, muitos ricos tem no mundo aí, ó. Muitos ricos, e até mesmo dentro das igrejas, não é só no dinheiro, não. É em todas as coisas aí. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, né, irmãos? As pessoas estão inchadas, cheias de conhecimento, cheias de glória delas mesmas, né? Versículo 12, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Né, irmãos? Vamos terminar por aqui. Mas, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Irmãos, tudo que nós passamos tem uma finalidade. É para gerar em nós a perseverança, irmãos. É gerar em nós a fé. A fé tem que ser acrescentada, né, irmãos? Tem que aumentar a nossa fé. A nossa firmeza tem que aumentar, irmãos. Quanto mais você passa por tribulação, quanto mais você vê os seus irmãos passando por tribulação, mais firme você fica, irmãos. Mais firme, mais perseverança você tem. Porque não é só aquele que passa pela situação, é aquele que vê o membro do corpo passando também, irmãos. Então a igreja padece junto, a igreja sofre junto. E isso faz parte, isso é necessário e tem que acontecer, irmãos. Tem que acontecer. Se eu fosse Jesus e tendo tanto povo aí, irmãos, para ser salvo, para onde que eu ia enviar esse povo, irmãos? Para onde que eu ia enviar? Para onde? Imagine, cada um de vocês, se vocês fossem Jesus, vocês tivessem um povo a quem você morreu por eles, e você tivesse que enviar muitas pessoas a um lugar, você ia enviar para onde, irmãos? Você ia enviar para um lugar onde as pessoas andam de qualquer jeito, onde as pessoas agradam a carne um do outro, onde as pessoas cedem para o pecado, para o erro, para o engano, as pessoas cedem para o capricho dos outros, a pessoa cede, ou você ia enviar para um lugar onde existe um corpo que os membros estão padecendo, estão sofrendo, estão passando pelo estreito, estão perseverando, estão padecendo e vendo os outros padecer, e estão juntos ali. Não é para esse povo que enviarmos? Eu iria enviar para esse povo, né, irmãos? Então, isso me faz pensar, né, irmãos, que nós estamos no caminho certo, amém? Que Jesus abençoe grandemente a vida dos irmãos, e vamos aguardar, né, aguardar para que Jesus, Ele envie os seus, né, irmãos? Em nome de Jesus, e vamos nos alegrar junto com eles, né? Em nome de Jesus. Irmão Luiz, ora aqui em nome de Jesus.